Fala, seus DBA cara de nada. Como é que vocês estão? Safe? Felipe Alves aqui, DBA. Estamos aqui hoje com mais um vídeo sobre Oracle, pessoal. Novamente, nosso ritual padrão. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, peço essa força de vocês. Se inscreve, curte, comenta, compartilha, aciona o sininho para receber notificações de novos vídeos. Esse fortalecimento, vocês já sabem, é muito importante fazer esse conteúdo aí chegar o máximo de pessoas possíveis, tá? E hoje, pessoal, eu falei que é um vídeo sobre Oracle, porém não vai ser, não especificamente, mas é um vídeo sobre Linux, pessoal. Vou estar falando um pouquinho para vocês sobre o Linux. Tem aquela grande pergunta, preciso saber Linux para usar o banco de dados Oracle? Bom, sim e não, tá? Eu vou estar passando alguns vídeos aí para vocês de algumas coisas básicas sobre o Linux. Eu gosto de falar que é o mínimo que você tem que saber para sobreviver como DBA, né? Quando você está tratando ali um banco de dados Oracle no ambiente Linux, tá bom? Eu sei que existe uma grande resistência aí em relação ao Linux, né? Principalmente quando você fala, mas o banco de dados Oracle você precisa saber Linux, né? Bom, pessoal, precisa saber um pouquinho sim, tá? Eu aprendi muita coisa do que eu sei foi meio que ali na raça, aprendendo no dia a dia, com outras pessoas, com outros DBAs e tudo mais, tá? Então eu vou estar passando para vocês aí um básico, tá, pessoal? Não é nada aprofundado, mas é o suficiente para você saber ali manipular algumas coisas do Linux, para poder manipular algumas coisas do banco de dados também, tá? Novamente, são alguns vídeos que eu vou estar passando para vocês com algumas coisas básicas, tá? Nada aprofundado. Tem outros cursos aí na internet com maior competência, né? Gente mais competente falando especificamente sobre Linux. Eu não sou um especialista em Linux, mas sei bastante o suficiente para poder lidar, para poder atuar ali em cima do banco de dados Oracle, tá? E o intuito aqui é só iniciar vocês nessa questão do Linux, tá bom? Então eu vou fazer alguns vídeos aí e vou estar passando para vocês algumas dicas, algumas histórias e aí algumas coisas práticas também mostrando alguns comandos básicos que vocês precisam saber, você que é DBA e quer ser DBA, para poder manipular aí o Linux relacionado ao banco de dados. Beleza? Então bora pro vídeo. Bom, pessoal, vamos aqui então para a parte 2, tá? Aqui do nosso Linux básico para DBAs, dessas aulas, né? Linux básicos para DBAs. Essa é a parte 2. Aqui eu vou estar falando da estrutura de diretórios, tá, pessoal? Isso aqui é importante vocês entenderem, porque dentro daquilo que a gente falou da parte 1, né? Um pouquinho da história e tudo mais, o Linux ele tem uma estrutura de diretório bem definida, tá? Foi feita lá no início pelos criadores do Linux, tá? E é delas que eu vou estar falando aqui agora, porque às vezes vocês podem ter contato, às vezes não, se você tiver contato com o Linux, você vai ter contato com essa estrutura, então é importante vocês entenderem um pouquinho, né, dessas estruturas, quais são a estrutura de diretórios base, né, core do Linux, e o que cada partezinha lá, qual é o propósito de cada partezinha, né, que eu vou estar falando aqui para vocês. Aqui eu trouxe uma figurinha, né, para ilustrar de uma maneira geral para vocês aqui, tá, só para vocês entenderem. Você sempre vai vir com o barra, é o diretório raiz do Linux, tá? E todos esses subdiretórios aqui, ó, no primeiro nível, tá? É claro que dentro de cada um desses subdiretórios aqui do barra, vai ter uma série de outras pastas e arquivos e tudo mais, tá? Mas isso aqui é o core, é a base da estrutura de diretórios que existe no Linux, tá, pessoal? E aqui tem uma breve descrição do que é cada um, mas eu coloquei aqui uma descriçãozinha mais detalhada, tá? Para vocês entenderem essa estrutura de diretórios aqui do Linux, tá? Então vamos lá, ó. A figurinha aqui eu vou estar seguindo o fluxo, tá? Ó, o barra é o diretório raiz, como eu mencionei para vocês, tá? Toda instalação vai ter esse diretório raiz e toda instalação, toda distribuição Linux, tá, pessoal? Ah, um detalhe. Pode ter algumas variações em relação a essa estrutura de diretório, tá, pessoal? Conforme a distribuição, tá? E conforme o propósito também. Se for uma distribuição de propósito geral, né, para o usuário, fatalmente você vai ver isso aqui. Mas se for uma distribuição, por exemplo, que é só usada para servidores em data center, pode ser que isso aqui mude, tá bom? Então não se espantem se vocês verem algumas coisas diferentes em relação à estrutura, tá? É comum, pode acontecer, dependendo da distribuição, tá? Mas no geral sempre vai estar conforme o que eu vou estar falando aqui, beleza? Então, ó, barra diretório raiz, como está dentro da figura, barra bin, diretório onde estão os arquivos executáveis e comandos essenciais do sistema, tá? Bin de binário, tá, pessoal? System binary, tá aqui, ó.
System Binaries. Tá? Então, diretório onde estão os arquivos executáveis e comandos essenciais do sistema. O que é comandos essenciais do sistema, pessoal? A gente vai estar vendo, eu vou mostrar um pouquinho, por exemplo, quero ver as partições de disco, df-h. Esse df é um executável dentro do /bin. Tá? cd, para navegar nos diretórios, é um executável dentro do /bin. ls é um executável dentro do /bin. Então, esses caras todos vão estar lá. Tá? /boot, diretório onde estão os arquivos necessários para iniciar o sistema. Aqui é onde fica localizada a imagem do kernel do Linux. Tá? O que é a imagem do kernel do Linux, pessoal? É a instalação do sistema operacional. Tá? Quando você liga a máquina virtual, falar máquina virtual que estou acostumado com as virtualizações, mas quando você liga a máquina, tem que ter um start de algum lugar. De onde que é? /boot. Tá? Então, até aqui, ó, boot files. Tá? É ele que vai iniciar tudo, vai verificar se está tudo ok, a comunicação entre a parte de hardware, as aplicações que existem. Então, a imagem da instalação do sistema operacional Linux vai estar no /boot, para ele carregar quando você ligar a máquina. Tá? Ó, /dev, diretório onde estão os arquivos de dispositivos do sistema, como discos, CD-ROMs, terminais, etc. Tá? Então, ó, o dev aqui, no caso, é os devices, tá, pessoal? Minha máquina tem 1 tera de disco, beleza. Vai ter uma representaçãozinha lá no /dev desse disco que você tem. Cada disco que você colocar, né, esses dispositivos, né, desses devices, ele vai ter uma representação aqui no /dev, tá? Discos, CD-ROMs, terminais, CD-ROMs aqui a gente nem tem mais, né, mas os discos da máquina, tá bom? Os discos físicos mesmo, vai ter uma representação aqui no /dev. Então você vai estar vendo eles lá. /etc, diretório onde estão localizados os arquivos de configuração do sistema. Tá? Arquivo de configurações ali de execuções, de executáveis e outras configurações também do próprio sistema operacional. Tá? /home, diretório que geralmente é usado pelos usuários. Cada usuário do SO tem uma pasta com o seu nome aqui. Então vai ter ali esse cara, o /home. Cada usuário que você criar no sistema operacional vai ter uma pastinha dele lá. Tá? A hora que você se conectar com um determinado usuário, você vai conseguir ver somente a pasta do usuário que você está conectado. Tá? Então vai ter lá. /lib, diretório onde estão localizadas as bibliotecas essenciais do sistema, utilizadas pelos programas, e /bin e módulos do kernel. Tá? É as libraries, né? As bibliotecas, pessoal. Às vezes a gente instala um monte de biblioteca no Linux. E onde é que eles ficam localizados? Pode ser que eles estejam no /lib. Tá? /mnt, diretório vazio. Este diretório geralmente é utilizado para pontos de montagem de dispositivos. Tá? O que seria esses pontos de montagem? Né? Por exemplo, compartilhamento. Tá? Compartilhamento de rede. Você montaria aqui NFS, storage. Você poderia montar ele aqui. Tem uma storage aqui, ela está compartilhada na rede. Parte dela. Beleza, como é que eu monto nessa máquina? No MNT. É o mais recomendado. Tá? Tem o /media também, que é de mídias removíveis. Tá? Quando você coloca um CD, alguma coisa assim. /proc, diretório que possui informações do kernel e de processos. Tá? Tudo no sistema operacional, e não só no Linux, tá, pessoal, é baseado em processos. Né? Quando você inicia um programa, vai ter um processo dele. Assim, inicia uma aplicação, vai ter um processo dele. O Linux ele controla isso debaixo desse /proc. Tá? Cada seção, cada processo no Linux, ele vai ter ali uma estrutura de diretórios dentro do /proc. Tá? /opt, diretório de onde estão localizadas as aplicações instaladas que não venham com o Linux. Tá? Esse /opt ele pode ou não conter em algumas distribuições, tá, pessoal? Aí vai depender da distribuição. Tá? Mas aí geralmente você instala softwares, né, que já não estejam instaladas nesse subdiretório. Tá? /root, diretório do superusuário root. Em alguma distribuição ele pode ou não estar presente. Tá? O /root, pessoal, é o usuário. O root, quando você instala o sistema operacional, é o superusuário que manipula tudo no sistema operacional. Tá? Geralmente você define a senha dele na hora que você está instalando o sistema operacional. Então ele é o cara do sistema operacional, o root. Tá? E ele tem uma pasta só dele. Perceba que ele é um usuário, mas ele não está dentro do /home. Por quê? Porque ele é um super usuário, ele controla tudo. Tá? E aí eu abro um parênteses aqui. Muito cuidado, a hora que for manipular qualquer coisa com root, tá? Só manipule se for realmente necessário.
Porque se você fizer algum problema, vai ser complexo de reverter, tá? Porque ele tem permissão em tudo. SBIN, diretório onde estão os arquivos essenciais do sistema, como aplicativo, utilitários para a administração do sistema. Normalmente, só o superusuário root tem acesso aos arquivos. É basicamente as aplicações que já vêm instaladas com Linux, de início, eles estão aqui nesse cara. Tá? /tmp, diretório de arquivos temporários, você pode usar ele para colocar alguma coisa temporária ali. Tá? /usr, diretório de arquivos pertencentes aos usuários e a segunda maior hierarquia dos diretórios do Linux. Tá? Geralmente vai ter instalação aqui também, tá bom? De binário, de alguma coisa. Tá? E /var, diretório que são guardadas informações de variáveis ao sistema, como arquivo de log, etc. Tá? Estou tendo algum problema no Linux aqui e quero olhar algum tipo de log, /var. Tá, pessoal? Então, para vocês verem que tem, né, todas essas estruturas de diretório aqui, e tem a figurinha também. E para ficar exemplificar melhor, pessoal, eu estou aqui na minha máquina virtual, tá, uma máquina Oracle Linux, só para dar um pouco mais de contexto para vocês desses subdiretórios, tá? Dessa estrutura de diretórios aqui, beleza? Então, eu estou aqui conectado, tá? Aqui eu estou conectado a SSH via MOBA, tá? Nessa minha máquina virtual aqui que eu criei só para mostrar isso para vocês. Aqui eu dei um def-h só para vocês verem os file systems, tá? E aqui, né, eu tenho aqui todos eles montados. Perceba, ó, dev, lembra aqui qual que é o dev? Ó? Dev, diretório onde estão os arquivos do dispositivo do sistema, como discos. Então eu tenho um disco e ele está aqui no meu /dev. Tá? Tem o disco do barra e do /boot. Tá? Os outros são coisas temporárias, tá, pessoal? Não se preocupem com isso. Mas aqui está aqui, ó, barra. Esse aqui é o meu diretório raiz. Tá? E aqui é onde está todo o meu disco, basicamente. Se eu entrar, dar um cd barra, eu entro no diretório raiz. Se eu fizer o comando ll para listar, vocês vão ver que tem todos aqueles usuários, aqueles subdiretórios, tá? Tem alguns outros aqui, porque eu criei, tá? Porque eu tenho uma instalação do Oracle aqui, por exemplo, o /01, tá? Mas tem aqui, ó, /var, /usr, /sys, /srv, sbin, run, root, proc, apt, mnt, media. Tem os das libs, aí tem lib 32 e 64 bits, ó, /home, etc, dev, boot e o bin. Tá? Aqui eu estou conectado com o meu usuário Oracle, tá? Se eu tivesse com o usuário root, eu poderia até navegar entre todos esses diretórios aqui. Mas ó, um comando interessante para vocês verem, a árvore de diretórios, ó, eu vou limpar a tela aqui, vou cd enter, tem um comando chamado tri, -l, 1, barra. Olha pra vocês verem que interessante. Esse comandinho, pessoal, ele só lista, né, de uma maneira mais amigável, através de uma árvore. Aí o -l é para mostrar o level 1, aqui do diretório barra, tá? Eu posso fazer isso para qualquer diretório. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o diretório raiz e vir mostrando os subdiretórios. Isso aqui é o level 1, tá? Se eu fizer, ó, L2, para vocês verem, ó, ele vai mostrar tudo que tem dentro de cada uma das pastas, ó. Então é o segundo nível. Olha para vocês verem, ó, como eu falei, tem um monte de coisa debaixo de cada um, tá? Ó, aqui deu um erro no run, porque eu não estou com root. Quer ver? Deixa eu executar com root. Ó, vou dar um sumenos. Oracle, vou entrar como root. Acho que eu errei a senha. Errei a senha, vou colocar aqui de novo. Beleza, ó, vou fazer o mesmo comando. Ó, tree, -l, 1, barra. Aí vai mostrar aquilo que a gente já tinha mostrado. Vou mostrar o segundo nível, 2. Aí ele vem, ó, /var. O que tem no /var? Tudo isso aqui, ó. O que tem aqui do /usr? Ó? Tudo isso aqui, ó. Lembra do SR? O SR é o quê? Tem coisa de binário de usuário. Ó. Configurações também. TMP, o que tem aqui? Tem algumas coisas de temporário. Ó. Tem aquele 01, foi o que eu criei para a instalação do banco, certo? Tem o /sys, srv, sbin, que ele aponta para, é um link para /usr sbin. Tem aqui, ó, /run, /root, o que tem no /root? As coisas importantes para a instalação, para startar o kernel, né? Como a gente viu ali, ó, /proc, ó, esse aqui é o /proc porque ó, esse aqui é os processos que eu tenho, ó. Cada pastinha dessa aqui é um processo que eu tenho no meu sistema operacional, ó. Quando o processo é terminado, a pasta some. Quando o processo é criado, ele cria uma pasta. Então, não é gerenciar os sistemas operacionais, ou os processos, está lá. Ó. Tem o apt também, tem o mt e o media que não tem nada. Tá? Os libs que também são links. Tá? O /home, eu tenho o usuário Oracle e um usuário chamado outro. Tá? Lembra que no /home eu tenho uma pasta para cada diretório, ou para cada usuário? Então, tem esses dois usuários aqui, ó, chamado Oracle e chamado home, outro.
Eu tenho aqui também, ó, tudo que tem abaixo do, o que tem aqui, o que é aqui. Ixi, tem muita coisa, hein? Do etc, né? Lembra do etc aqui, ó, etc. Cadê o etc? etc, diretório, onde estão localizados os arquivos de configuração do sistema. Então, tanto de coisa que tem aqui de configuração debaixo dele. Então, isso aqui é bem interessante. Localizar, tudo que é .conf aqui é algum arquivo de configuração de algum software instalado, digamos assim. Então, debaixo do etc tem tudo isso aqui. Tá? E aqui tem aqui também, dentro do acho que é o barra dev, ó, dos discos. Né? Tem um tanto de coisa aqui, ó, em relação a disco. Tá? Então, ele tem bastante coisa aqui. Ó. Esses SDA aqui são os meus discos, ó, e as partições. Ó. SDA é o meu disco, SDA 1, 2 e 3 são as partições. E aí ele tem outras configurações aqui também. Né? E aí tem o barra boot e o barra bin. Ó. Barra boot, um monte de coisa aqui para startar o sistema. Né? E aí o barra bin. Né? Para vocês verem, né, o tanto que é bacana esse comandinho aqui, ó, -l. E aí eu posso ir entrando nos subníveis, né, pessoal? Aqui eu mostrei o level 2, né? Se eu pôr L3, ele vai mostrar tudo que tem abaixo. Aí ele já começa a entrar, dos que tiver, né, pessoal? E aí eu posso ir L4. Só para vocês verem, ó, já o tanto de coisa a mais que ele já mostrou. Tá? Mas qual que é o intuito aqui, pessoal? Mostrar para vocês ali, para vocês conhecerem um pouquinho a mais dessa estrutura de diretórios aqui, né? L1 aqui, ó. Tá? Para vocês entenderem um pouquinho desse core aqui, que é o core, né, de estrutura de diretórios do Linux, tá, pessoal? Então a ideia é só mostrar para vocês aqui um pouquinho desses caras e dar uma breve explicação sobre eles, beleza?